modas de comportamento, uma breve introdução sobre o método de ovulação Billings, né? Para que vocês possam ter uma noção do que é e como funciona, né? E depois, aqueles que tiverem interesse, né? A Thaís está com a gente aqui na live com o Fernando, eles são instrutores do método de ovulação Billings, podem ajudar vocês também a encontrar outros instrutores aí na região de vocês, tá? Então, o método de ovulação Billings, né? Ele é um método natural, né, para conseguir uma gravidez. Então, muitos casais também procuram o método porque ele é uma ferramenta bem eficaz, né, para aqueles casais que são subférteis, né, para eles conseguirem uma gestação. Porque o método ele não vai tratar nenhuma enfermidade, mas se aquela mulher, né, ela está tendo uma ovulação, o método vai dar para aquele casal o dia mais próximo, né, e mais eficaz para a gravidez acontecer, para a concepção acontecer. Então, é um método natural, né, para conseguir a gravidez, para adiar a gravidez também, né? Aí entra aqui a questão daqueles casais que têm, né, razões justas. Às vezes tem pessoas que falam, mas o método Billings, ele não é, então, uma camisinha católica, né? E a gente fala, não, né? O método Billings, ele mostra, ele dá para o casal essa beleza, ele mostra a beleza da fertilidade. Ele mostra para o casal, né, que a fertilidade, ela é um dom. E ela não é uma doença, né, que precisa de um remédio, mas é um dom. Então, por isso que às vezes assim, tem gente que fala assim, esse método não funciona mesmo, porque os casais que vivem têm vários filhos, mas têm vários filhos porque descobriram, né, a beleza da vida, essa generosidade. E reparem que a gente não usa a palavra evitar gravidez, né? Porque a gente evita um buraco, evita um acidente, né? Filho a gente não evita. Então, também nessa pesquisa, nós instalamos sensores de umidade a diferentes distâncias da torceira do bambu e também diferentes profundidades. Tem alguém falando? Acho que abriu o microfone. Podemos continuar? Vamos continuar. Também é um método para... É um método para monitorar, né, a saúde reprodutiva. Então, a mulher que faz o uso do método Billings, quando tem alguma coisa, né, de estranho, de anormal no corpo dela, pela observação que ela faz e pelo registro que ela faz, ela já consegue precocemente, né, identificar que tem alguma coisa ali que precisa, né, de uma atenção. E ela pode ir buscar uma ajuda médica, né? E às vezes a gente tem vários testemunhos de mulheres que conseguiram, né, tratar alguns tratamentos bem antecipados por conta desse conhecimento, dessa monitoração da saúde, né, por conta dos registros que elas tinham. É um método fácil de aprender, ele é simples de usar e ele não tem nenhuma droga ou dispositivo, né? Isso é uma das vantagens do método. E não tem nenhum efeito colateral, né? Então, enquanto, né, outros métodos por aí, né, principalmente os artificiais, eles dão na mulher, né, efeitos colaterais, às vezes alguns efeitos bem sérios e graves, né? O método de ovulação Billings não, né? Ele é livre de todas essas coisas, né? Porque ele é natural. Ele é confiável, né? E ele é moralmente aceito por qualquer cultura. Então, qualquer mulher, qualquer pessoa pode fazer uso do método Billings. Então, o método de ovulação Billings, ele vai juntar a fertilidade masculina, que tem a produção de espermatozoide iniciada na puberdade, né? E essa produção de espermatozoide vai continuar ao longo de toda a vida. Então, o homem é fértil a vida toda, até ele morrer. É claro que a qualidade desse espermatozoide com a idade vai diminuir, mas ele continua fértil, né? E a fertilidade feminina, né, ela se inicia na puberdade também, só que a mulher, né, ela é cíclica, né, potencialmente fértil por aproximadamente aí de 5 a 7 dias, e ela, diferente, né, do homem, ela termina com a menopausa. E aqui é importante a gente dizer, porque os casais não só estão deixando
os filhos por último, como estão deixando também para se casar cada vez mais tarde, né? Então hoje a maioria dos jovens aí que já não são mais tão jovens, né, estão se casando depois dos 30 anos. E aí eles querem fazer todos aqueles planos lá para depois pensar nos filhos. E aí já estão próximos aos 40 anos, quando a idade reprodutiva da mulher já não é mais tão favorável, né? Por conta da idade dos óvulos e até da proximidade com a menopausa. Então, tudo isso tem feito com que muitos casais, quando pensam em ter filhos, experimentem a frustração da infertilidade. E é um alerta que a gente tem feito, né, para os casais, para os cursos de noivos que a gente dá, exatamente para o casal pensar sobre isso, né? Porque quando um casal ele descobre uma infertilidade, às vezes o caminho que os médicos, né, vão traçar ali para identificar aonde está aquela infertilidade, para fazer um tratamento adequado, isso leva anos, às vezes anos até descobrir o que se tem, né? E se o casal deixa cada vez mais tarde, às vezes quando ele vai descobrir essa enfermidade, às vezes não dá mais tempo, porque, né, a fertilidade da mulher chega uma hora que ela termina. E isso tem gerado, né, muita ansiedade nos casais, muitas frustrações, né? A gente tem acompanhado muitos casais nessa situação e a gente vê ali que difícil que é, né? Então, por isso, cada vez mais a gente faz esse alerta também, para que o casal converse sobre isso, né? E não deixe para tão tarde assim. Então, a soma, né, da fertilidade masculina com a fertilidade feminina é a fertilidade do casal, fertilidade combinada, que a gente chama, e é isso que o método vai usar, né? O homem que é fértil o tempo todo e a mulher que é cíclica, né, que tem ali alguns dias de fertilidade durante o seu ciclo menstrual. Então, aqui é o aparelho reprodutor masculino. Deixa eu só tentar tirar aqui que eu estou com as telas bem na... Aqui é o aparelho reprodutor masculino, né? Então a gente tem a bolsa escrotal, né? Que é onde ficam os testículos. O homem tem 2 testículos, que é onde são fabricados os espermatozoides. E o epidídimo, né? Que a gente vê aí fica acima do testículo e que aqui é onde os espermatozoides, as células espermáticas que são produzidas aqui no testículo, vão para o epidídimo para sofrer um processo de maturação, para depois caírem no canal deferente, que é o canal onde ele vai caminhar para a ejaculação, né? A gente tem o pênis, a glande, que é a cabeça do pênis, a parte mais sensível do aparelho reprodutor masculino, a uretra, que é o canal por onde passa a urina e também o líquido seminal, né? E o homem, ele tem, né, a sua fertilidade, né, a fisiologia, né, é muito simples do homem, né? A produção de espermatozoides não é toda aquela complicação de hormônios da mulher, é muito mais simples, né? A fertilidade do homem se dá de uma forma bem, bem simples. E quando o homem faz vasectomia, por exemplo, ele corta aqui esse canal deferente para que esse líquido seminal, essas células espermáticas, na verdade, não cheguem, né, na ejaculação. Então, isso pode, inclusive, causar alguma inflamação no testículo, alguns homens reclamam de vermelhidão e várias outras coisas. Então, assim, também assim para falar que tudo que altera o nosso corpo também não é bom, né? Então, essa é a fertilidade masculina, se dá de uma forma muito simples, né? E aqui o aparelho reprodutor feminino, né? Que a gente tem o útero da mulher, né? O corpo do útero, onde o neném vai crescer. Esse vermelhinho em volta é o endométrio, né? Que é o lugar onde é a primeira caminha, né? Do embrião, quando ele chega, né? Quando o bebezinho se forma, né? Que o espermatozoide fecunda o óvulo, ele vai se implantar aqui no endométrio para começar a crescer. Então, esse endométrio é importante que tenha nutrientes, né, para o bebê crescer. Aqui nós temos os 2 ovários. Aqui no ovário é onde a mulher tem toda a reserva ovárica, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter para o resto da vida, né? No ventre da mãe, a menina já tem todos os óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Então, se a mulher tem 35 anos, os óvulos dela têm 35 anos também, né? Então, por isso que a gente fala que os óvulos também envelhecem, né? Por isso a dificuldade de engravidar depois dos 35 anos. Então, aí, esse óvulo, né? Esses folículos onde fica o óvulo, eles são expelidos, eles expelem o óvulo,
E mais ou menos nessa altura aqui da trompa, né, a gente vê a trompa, a tuba uterina aqui, é onde o espermatozoide vai fecundar esse óvulo, né? E aí a trompa vai fazendo esse movimento de trazer o embrião aqui que vai se implantar no endométrio, né? Aqui a gente tem a cérvix. A cérvix no método de ovulação Billings é extremamente importante, porque a cérvix é quem produz o muco fértil, né? Que a mulher identifica durante o seu ciclo menstrual. Então, é esse muco que a cérvix produz que dá condição de vida para o espermatozoide. Quando tem a presença de muco, o espermatozoide tem condição de vida e de fecundar o óvulo. Quando não tem a presença desse muco fértil, o espermatozoide ele morre rapidamente aqui na vagina, né? A ejaculação acontece, né, aqui dentro da vagina, e aí os espermatozoides morrem rapidamente. Então aqui é a vagina, aqui é a vulva, né? Importante, a vulva é a parte externa da vagina da mulher, né? Do órgão reprodutor da mulher, onde ficam os pequenos e grandes lábios, e é onde a mulher vai ter as sensações do método de ovulação Billings, onde ela vai perceber se ela está mais seca ou mais molhada, e ela vai fazer as suas observações no dia a dia. Aqui a gente tem as bolsas de Shaw, que no método de ovulação Billings é bem importante para nós, porque ela vai ditar para nós o momento que a fertilidade terminou, né? Então a mulher normalmente está sentindo muito molhada, escorregadia, ela está notando isso no gráfico dela, e quando a fertilidade está terminando, né, um hormônio chamado progesterona sobe e ativa essas bolsas de Shaw, que seca todo o muco que passa por ali. E aí a mulher que estava molhada, escorregadia, no dia seguinte ela vai dizer que teve uma mudança brusca, não está mais se sentindo tão molhado, tão escorregadia, está seca ou só está úmida, então a gente sabe que a ovulação dela aconteceu, né? Então aqui a gente vê também a beleza de Deus, né? Daquilo que Deus como Deus nos fez, né? Porque é lógico que aqui a gente está passando de uma forma rápida, né? Porque no curso mesmo aí a gente vai aprofundando e fala de cada um certinho, mas hoje, né, de uma forma mais rápida. Mas assim, a gente vê mesmo a beleza, né, daquilo que Deus fez. Então todo ciclo, né, o corpo da mulher, ele caminha para receber uma nova vida, né? E Deus também ele dá para nós esses meios para a gente identificar e saber, né, quando está acontecendo a nossa fertilidade e a nossa infertilidade, para que diante daquilo que o casal está passando naquela hora, naquele momento, eles possam decidir o que eles vão fazer, né? Se eles vão espaçar uma gestação ou se eles vão ter mais um filho, né, naquele ciclo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de como é feito, né, as observações. Então, a mulher que faz o método Billings, né, a gente fala o autêntico método Billings, essa mulher ela precisa ter um instrutor, né, uma instrutora, ela precisa ter um gráfico onde ela vai registrar todas as noites a sensação vulvar que ela tem, né? Então, a observação ela é feita na vulva, à medida que a mulher ela realiza suas atividades diárias normais. Então, a mulher que começa a fazer o método Billings, ela não precisa fazer nada de diferente das outras. A única coisa é que agora ela vai ter um pouco mais de atenção na sensação vulvar, né? Mas ela vai levantar de manhã e vai fazer tudo o que ela tinha que fazer e como ela já fazia, só que ela vai perceber, né, agora o que ela sente. Não se deve de maneira nenhuma fazer nenhum exame interno, né? Tem mulheres que começam a fazer o método e ela acha que ela tem que colocar a mão, né? Colocar o dedo para tocar, para ver como que tá. E não, né? No método Billings a gente não faz exames internos, a gente não coloca a mão, a gente não pega um muco, né? Tudo feito pela sensação. Nas atividades diárias. Porque internamente a mulher é sempre molhada, úmida, né? Então, se ela for se investigar internamente, ela vai estar sempre molhada. Então, a mulher ela vai anotar todo dia à noite a característica mais fértil que ela teve, né, durante todo o dia. Então, quando chegar, né, à noite, na hora que ela for dormir, na última coisa que ela vai fazer, né? Ela deitou ali para dormir, ela vai pegar o gráfico dela e ela vai anotar no gráfico. Todos os dias ela precisa ter uma dessas anotações que eu vou falar agora. Ou ela vai anotar seca,
ou úmida, ou molhada, ou escorregadia. Quando a mulher fala seca, é porque ela não sentiu nada. Ela passou o dia todo e ela não teve sensação nenhuma. Ela nem lembra que ela tinha vulva. A sensação de umidade é como se ela tivesse suada, é como se fosse um suor. A sensação de molhado, ela vai perceber que é muito parecida quando, por exemplo, a menstruação chega, né? Eu sempre nos cursos eu costumo falar, né? Alguém precisa falar para alguma mulher, né? Às vezes na sala ali, que a menstruação dela chegou, né? Ninguém precisa dizer, porque quando o sangue ele chega na vulva, a mulher ela percebe que molhou, né? Então, a sensação de molhada é exatamente essa. Um exemplo que eu dou também é como se a mulher tivesse ido e feito xixi e não tivesse se limpado. Então, ela percebe que a vulva está molhada, né? E depois a sensação de escorregadia, que a mulher vai perceber que além do molhado, ela está lubrificada também, ela está lisa, né? Ela percebe que andando, fazendo as atividades dela, ela vai perceber que a vulva ela está lisa, né? Ela está lubrificada, como se ela tivesse passado um gelzinho, um olhinho ali na vulva, né? Então, todas essas sensações, elas são muito importantes para que o método ele tenha eficácia, né? Então, ela vai anotar, vai fazer essa anotação no gráfico dela todos os dias à noite. E é a sensação de maior fertilidade. Então, às vezes a mulher, ela pode ter acordado e ela sentiu uma certa umidade, mas ela passou depois o resto do dia, até a hora que ela foi dormir seca, sem sentir nada. O que ela vai anotar à noite é a sensação de umidade, porque o úmido ele é mais fértil do que o seca. Ou às vezes o contrário, ela passou o dia todo seca e perto da hora de dormir ela estava úmida. Ela vai anotar a úmida, porque o úmido ele é mais fértil do que o seca. Então, ele vai se seguir nessa linha, né? O úmida prevalece sobre o seco, o molhada sobre o úmida e o escorregadio sobre todos os outros, né? Porque nesse momento a mulher ela está esperando a fertilidade dela chegar e ela não sabe que momento que é esse. Né? Então é uma escala. O seco é o período mais infértil que essa mulher tem, né? E o escorregadio significa que está muito próximo da ovulação dela. Então, por isso, da importância dessa identificação e dessa anotação no gráfico diariamente. Então, uma ou duas palavras são anotadas, né, nesse gráfico. Essas anotações que eu falei, né, essas sensações, ou seca, ou úmida, ou molhado, ou escorregadio. E se a mulher ver alguma coisa, né, na sua roupa íntima, ou na hora que ela vai no papel, no banheiro e faz a sua higiene, às vezes tem mulher que, às vezes, no papel, ela percebe alguma coisa, ela percebe, às vezes, um creminho branco, ou mesmo um muco, clara de ovo. Então, se ela perceber, se ela ver alguma coisa, ela vai anotar no gráfico dela também, tá certo? E aqui é muito importante a gente dizer, né, que às vezes a mulher, ela acha que ela precisa ver alguma coisa, que ela precisa ver um muco, que ela tem que ver, né? E na verdade, não. Tem mulheres que ela passa uma vida toda fazendo método Billings e ela nunca viu um muco, né? Mas ela sente, ela tem as sensações de fertilidade. Então, isso que é o mais importante na hora da anotação. É claro que se ela ver alguma coisa, ela vai anotar, mas o visual não é o mais importante ali. Então, aqui ele vai dar um exemplo, né, de como que a mulher vai fazer essa anotação, né? Então, aqui a gente vê, né, a mulher ela sente e vê o sangramento quando esse chega na vulva. Então, quando a mulher tem o fluxo menstrual, é o primeiro dia do ciclo dela. Então, ela vai fazer a anotação no gráfico dela. Ela vai colocar, né, a sensação de molhada e ela pode, né, colocar ou sangramento ou esses símbolos que estão aí nesse gráfico, né? Que é o símbolo da bolinha fechada ou a cor vermelha, né? Então, tem mulher que fala, mas mesmo na menstruação eu preciso colocar a sensação? Sim, ela precisa porque quando ela coloca molhada, sangramento, molhada é o que ela está sentindo.
e o sangramento é o que ela está vendo. Então, já ali na menstruação, já ajuda também ela nessa questão das anotações e dela conseguir diferenciar uma sensação da outra. Seguindo, né, a menstruação, a cérvix ela fica ocluída, né? Ela fica fechada, com um tampão de muco espesso e denso. Né? Então, a gente pode ver aqui, você pode passar ali o mouse? A gente pode ver ali, né, que a cérvix ela está totalmente, né, fechada. E esses pontinhos que a gente vê aqui embaixo, né, é o espermatozoide. No momento de infertilidade da mulher, eles não conseguem passar, né? Porque a mulher, ela, naquele momento de infertilidade, é um ambiente muito hostil, né? Então, os espermatozoides, eles morrem muito rápido. Então, nesse momento, nada está acontecendo ali nos ovários, né? E normalmente a mulher ela pode colocar que ela está sentindo, né, a sensação de seca, porque ela não percebeu nada. Então, né, como eu falei, nesse momento os ovários eles estão em repouso, nada deixa a cérvix, né? E a mulher ela sente a vulva seca. Então veja como ela vai anotar, ela vai fazer a anotação dela, né? Nos momentos de menstruação, ela colocou molhada, né? E colocou o símbolo da bolinha fechada ou a cor vermelha. E depois que essa menstruação terminou, essa mulher, esse gráfico aqui é de uma mulher real. Ela começou a se sentir seca, né? Então a gente pode ver que dia após dia ela nota a mesma coisa: seca, 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 seca e seca. Né? Então, o que é o seco? É quando eu não sinto nada e eu não vejo nada. Então, ela pode, né, registrar com esse tracinho na vertical ou na cor verde. E aqui, ele vai dar para nós uma característica muito importante para quem faz o método Billis, porque nesse momento aqui a gente vai conseguir, né, vai poder identificar o PBI dessa mulher. O que é o PBI? Né? É o padrão básico de infertilidade, é o momento de infertilidade daquela mulher. E como que esse PBI se dá? Ele se dá por um padrão que não tem mudança. Então, vocês podem perceber, depois da menstruação, todos os dias ela relata a mesma coisa, ela está seca. Né? Então, isso é um PBI, isso é um padrão de infertilidade. Significa que, nesse momento, essa mulher ela está infértil. A cérvix dela está com aquele muco e nada passa. Os espermatozoides eles sobrevivem poucas horas ali na vagina. Então, é um momento onde depois, né, com as regras, tudo certinho, com o casal sendo acompanhado por um instrutor, o casal vai ver que esses dias podem ser usados aí para as relações. Nós temos também o PBI, né? Ele pode ser de secura ou ele pode ser um PBI de fluxo, né? Então, qual que é a diferença aí do PBI de fluxo para o PBI de secura? O PBI de fluxo, a mulher, ela pode sentir uma umidade ou ela pode ver alguma coisa, né? Algum fluxo. Mas a gente vai perceber que a dinâmica é a mesma, né? O fluxo ele se mantém o mesmo dia após dia, ciclo após ciclo. Porque pequenos fragmentos de muco se soltam da parte inferior do tampão, resultando no fluxo. Então, às vezes tem mulher que ela fala assim, todo dia eu vejo que no papel higiênico ou, né, na minha roupa íntima tem ali como que se fosse um creminho branco. Só que todo dia aquilo é igual. Então, isso pode ser, sim, um padrão de fluxo. E aí a gente vai ver como que ela vai registrar também, né? Terminou a menstruação, essa mulher, ela se sentia seca e ela via um pouco de muco, né? Então, no primeiro ciclo, diferente de uma mulher que tem um PBI de seca, quando a mulher tem o PBI de seca, já no primeiro ciclo, o instrutor já fala para ela, olha, então, a característica da sua infertilidade é essa daqui, quando você está se sentindo seca. Já quando a mulher tem um PBI de fluxo, ela precisa de 3 ciclos para o instrutor identificar com ela que aquilo também é um padrão de infertilidade dela. Então, por isso que no primeiro
ciclo ali, a gente vai perceber que tem umas bolinhas abertas e tem uns bebezinhos. Porque no primeiro ciclo ela estava lá, terminou a menstruação, ela estava seca, pouco muco. Então, pode ser aí uma possível fertilidade, a gente não sabe ainda. Então, vai usar o bebezinho ou a bolinha aberta. Mas no segundo ciclo, ela relatou a mesma coisa: seca, pouco muco, seca, pouco muco, seca, pouco muco, né? E foi assim durante os 3 ciclos seguidos. Então, aí o instrutor fala para ela: olha, então esse daqui é o seu PBI. Você tem um PBI de fluxo, o seu é seca, pouco muco. Então, todas as vezes que você tiver assim, você está infértil, né? Então, por isso que é muito importante o casal ser acompanhado por um instrutor, porque ele vai conseguir dar para o casal a segurança e mostrar para ele também cada parte ali do seu ciclo. E aqui, tanto o PBI de fluxo, né, como um PBI de seco, como eu falei, é a mesma dinâmica. A cervix está fechada e nada entra, né? É um período mesmo ali de infertilidade. E esse padrão, né, de infertilidade, ele é comum por muitas mulheres, né? A maioria das mulheres tem o PBI de fluxo, né? Ela sempre vai sentir alguma umidade ou vai ver alguma coisa. Então, os ovários, né, depois que passa esse período aí, esse PBI, esse período de infertilidade, os ovários eles começam, né, a ficar ativos e começam a produzir estrógeno. Então, Aí o estrógeno, ele vai fazer os folículos, né? Na verdade, os folículos crescendo produzem estrógeno e ele vai começar a desfazer aquele tampão que estava aqui e a produzir muco fértil, né? Então a mulher vai começar a ter sensações diferentes daquele padrão de infertilidade que ela vinha sentindo, né? Então a cervix está sendo estimulada e começa a produzir esse muco, né? Então a vulva dela não está mais seca, nem está mais naquele PBI. Então quando muda, né? Quando tem essa mudança na sensação, quando ela não está mais no PBI, então o registro é feito com uma bolinha aberta, que a gente fala, né? Que é a bolinha vazada, com um bebezinho ou com a cor branca, para dizer que, opa, peraí, agora mudou, não estou mais na infertilidade, a minha fertilidade está iniciando, né? Então é registrado com esse símbolo. A mesma coisa vai acontecer com a mulher que tem o PBI de fluxo, né? Mudou, ela estava seca, pouco muco, porque, sempre lembrando, a infertilidade, a característica dela é um padrão que não muda. Então, seca, pouco muco, seca, pouco muco. Quando mudou, bolinha aberta, né? Então, a dinâmica, tanto para quem tem PBI de fluxo, como para quem tem PBI de seca, é a mesma, né? Então, na medida que esses ovários vão produzindo essas grandes quantidades de estrógeno, a mudança, esse padrão da fertilidade vai mudando. Então, diferente da infertilidade, o padrão da fertilidade é um padrão que vai mudando, mudando, mudando. Então, veja, essa mulher registra pegajosa turvo, molhado transparente, escorregadia transparente, escorregadia transparente, escorregadia, escorregadia. Vai tendo uma evolução, vai tendo uma mudança progressiva, né? então, assim, como o Alan disse, né, o padrão de infertilidade é o padrão sem mudança. E o padrão de fertilidade é esse padrão que vai mudando dia após dia até chegar, né, numa sensação de escorregadia. E alguns fios transparentes, né, de muco pode ser observado também. Então, a quantidade de muco ele pode diminuir, né? E a sensação escorregadia ainda pode continuar por 1 ou 2 dias, né? Então, aqui é importante também a gente frisar, porque às vezes tem mulher que começa a fazer o método e ela acha que assim, que o dia da fertilidade dela, o dia da ovulação dela, é o dia que ela está mais escorregadia, ou é o dia que ela está com mais muco, né, clara de ovo. E na verdade não, né? A gente vai ver agora como que a gente identifica o ápice, né? E o ápice, ele vai se dar no último dia de sensação escorregadia. Então, pode ser que hoje a mulher estava super escorregadia, estava muito nítido, né? Nossa, estava até incomodando. Amanhã, essa sensação de escorregadia, ela diminuiu, mas ainda tem sensação de escorregadia, né? E aí, no outro dia, ela já não estava mais escorregadia, ela já estava seca, já estava úmida. Então, aí sim, né, ela vai conseguir identificar aquele ápice, porque o ápice é o último dia de sensação escorregadia.
Ele é muito perto do tempo da ovulação, né? Então, o ápice é o último dia da sensação escorregadia, ele pode ser associado com o aumento da sensibilidade ou inchaço da vulva. Então, tem algumas mulheres que elas relatam que nesse período ela percebe que a vulva fica um pouco mais inchada, né? Não é uma regra, mas algumas mulheres percebem isso. Então, nesse momento, os ovários eles estão produzindo a progesterona, preparando o folículo para ser liberado, né, para que a ovulação aconteça. Então, está muito perto, né, da ovulação. Aí a gente está vendo aqui para o mouse, né? O óvulo ele já está praticamente, né, quase sendo ali expelido, e os espermatozoides eles já estão ali, né, pronto para fazer a festa, né, para conceber. Os espermatozoides já estão aqui nas trompas, ó, né? No corpo do útero, nas trompas, né? Então, como que a gente reconhece o ápice? Isso é muito importante, né, para a mulher que faz o método. Quando nenhuma sensação mais de lubrificada é encontrada na vulva, né? Então, o ápice ele é reconhecido no dia da mudança. Então, por isso, a mulher ela nunca vai poder falar, hoje é o meu ápice, porque ela não sabe como ela vai estar amanhã. Né? Então, no dia que ela não está mais úmida, que ela não está mais escorregadia, então ela vai poder dizer: ontem foi o meu ápice, porque ontem foi o meu último dia de sensação escorregadia. É o que aconteceu com essa mulher nesse gráfico, né? Ela evoluiu escorregadia, quando ela ficou seca, nesse dia que ela falou: então ontem foi o meu ápice. Marcou o ápice é marcado com um X, né? E reconheceu o ápice dela. O ápice é o dia mais próximo da ovulação. O ápice é marcado com um X no registro, né? O óvulo ele pode viver a ovulação ocorre, né, no dia do ápice ou nos dias 1 ou 2 depois do ápice, né? Então, no Bilis, a gente tem certeza do dia da ovulação? Não, mas a gente sabe o quê? Que quando a mulher ela identifica o ápice, ou ele aconteceu no dia do ápice, ou no dia 1 depois desse ápice, ou no dia 2 após o ápice. E o óvulo ele pode viver aproximadamente 24 horas. Então, se essa mulher ela ovulou no dia 2 após o ápice, no terceiro dia depois do ápice, ela ainda pode engravidar, né? A gente vai ver depois. Então, do dia 1 até o dia 3 depois do ápice, a cérvix ela vai gradativamente se fechando novamente, né? Porque daí a mulher já vai retornar para a infertilidade. Mas nesses dias ainda tem canais para os espermatozoides passarem. Então, os 3 dias seguintes depois do ápice, eles são marcados ainda com bebê, porque ou ela ovulou nesse dia do ápice, ou nesse dia 1, ou nesse dia 2. Como o óvulo vive até 24 horas, ele pode chegar vivo até aqui no dia 3. Então, a mulher ainda registra com o bebezinho esses 3 dias depois do ápice, né? E depois que isso passa, a mulher ela entra na fase lútea, né? Então, a partir do 4º dia após o ápice, a cérvix ela está totalmente fechada e o espermatozoide ele não pode mais entrar. Então, a partir da 4ª manhã após o ápice, até a próxima menstruação, essa mulher está infértil novamente. É a fase lútea que nós chamamos. Né? Se não for fertilizado, né, o óvulo ele vai se desintegrar. O óvulo se desintegra ali nas trompas mesmo, né? E o próprio organismo da mulher absorve ele, tá? E depois, na fase lútea, tudo que for seca, ela põe a cor verde, com o tracinho na vertical, e tudo que for diferente de seca já não importa mais, porque a fertilidade dela já passou, a mulher ovula só uma vez por ciclo, então ela vai usar o sinal de igual para tudo aquilo que for diferente de seca, e ela está infértil até a próxima menstruação, né? De 11 a 16 dias após a ovulação vem a menstruação, né? E esse tampão deixa de novo a cérvix e inicia um novo ciclo, né? Acho que pode passar, a gente vai lá já para o final. Então, o método, né, ele tem 4 regras, né? São 3 regras dos primeiros dias e depois a regra do ápice. Mas isso, né, a gente deixa para passar ou no curso ou depois o próprio instrutor que for acompanhar essa mulher, ele vai passar com ela, tá certo? Certo. Então, aí depois aqui nós temos, né, a eficácia do método, né? Então, os estudos, né, eles relataram ali uma eficácia de 99%, né, para aqueles casais que
queriam espaçar uma gestação. Então, é para mostrar mesmo o quanto que o método Billis ele é eficaz. Pela Organização Mundial da Saúde, o método é reconhecido com 97% de eficácia, né? E essas últimas pesquisas, né, de 99%, tá bom? Mas aí é isso, né, mais ou menos que a gente queria passar sobre o método, né? A gente passou tudo muito rápido, né, por conta até do tempo. Mas assim, o casal que se interessar, né, a mulher que quiser, ela pode, né, procurar o site, entrar no site da Simplafan e procurar um instrutor mais perto dela, né? Tem a Thaís aí também, né, que pode orientar que pode orientar aí também, né? Mas, gente, é mais ou menos isso do que a gente queria passar, né? Sobre a paternidade responsável e um pouco ali, né, uma explanação do método Billis. Então, acho que da nossa parte... A gente falou bastante, demais, mas é isso. Mas é que é muita coisa para se falar e é impossível a gente resumir tudo em muito pouco tempo, né? E a gente também não quer deixar a coisa uma informação muito capêndia, né? A gente pede desculpa aí, agradece a paciência de vocês de terem ficado com a gente até agora. Foi uma alegria para a gente poder partilhar um pouquinho com vocês. Nós que agradecemos vocês, né, por essa dedicação de vocês, por esse trabalho bonito, né, e partilhar esse conhecimento que vocês têm, né, sobre esse trabalho tão bonito, né, que é o método de ovulação Billis. Nós queríamos deixar aberto, acho que dá para a gente trabalhar com uma ou duas perguntas ainda. Né? Se alguém quiser fazer a pergunta, pode ligar o microfone e falar aí. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? Se a mulher que tem ovário o método ele pode ser usado por qualquer mulher com idade reprodutiva, né? Então ela consegue usar o método. Ela é desfiladora. Tá desligado o microfone dele. Oi, o microfone de você está desligado. Só um instantinho, olha lá. Liga o microfone aí. Abriu. Então, é importante só dizer que essa mulher que tem ovário policístico, ela pode usar o método desde que o tratamento que ela esteja fazendo não seja com anticoncepcional. Tá? Então, o tratamento do método de ovário policístico não é com anticoncepcional, não é o tratamento adequado. A gente até aconselha que ela procure uma endocrinologista, né? Porque eles vão pedir exames hormonais e vai dar para ela um tratamento mais eficaz. E mais específico para tratar a síndrome do ovário policístico. Mas é possível, sim, usar o método com síndrome de ovário policístico tranquilamente. Mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de perguntar. Eu estou amamentando e o período está um pouco complicado de identificar o meu PBI, né? E é assim, tá iguais, né? Todos os dias segue iguais. Porém, eu não tive um ciclo ainda para mim poder identificar qual seria, né? Porque durante a gestação eu não fiz anotações, confesso. Mas agora eu gostaria de saber se vai ter... Qual que vai ser, assim, se vai ter alguma alteração, porque eu não me recordo certo como que funciona esse período. É importante, assim, você está sendo acompanhada por alguma instrutora? Na verdade, eu voltei há pouco tempo a fazer o método, né? Vou ser sincera, né? A Thaís Fernando tá aí, ai, que vergonha. Mas acompanhando, tô me observando, né? E eu só não sei nisso, né? Se pode haver mudança, porque parece ser todos os dias iguais, então... Na amamentação isso é muito comum, né? Até porque, como você está na amamentação, você está experimentando aí um ciclo longo, né? E você não sabe quando essa fertilidade vai voltar.
mas você vai conseguir usar as regras do método, mesmo se a sua fertilidade demorar aí 1 ano para ela voltar. Por isso é tão importante você buscar um instrutor e começar a fazer as suas anotações diárias, porque aí com isso você vai ver que você consegue passar aí pela amamentação tranquila. Sim, porque mesmo no ciclo longo, você pode experimentar mais de um PBI. Então, aplicando as regras e o instrutor te ajudando a reconhecer esse PBI, que pelo que você está relatando, está fácil de ser identificado, porque se está tudo de igual, está simples de identificar, aí vocês vão poder aplicar as regras tranquilamente do método e passar esse tempo de amamentação com tranquilidade. O método na amamentação exige um acompanhamento mais de perto, mas ele é muito tranquilo se você se observar corretamente e estar sempre em contato com a sua instrutora, tá bom? Então a gente fala assim que a gente acompanhou já muitos amamentações, né? E sempre dá muito certo. Obrigada. Nada, imagino. Mais alguém? Pode levantar a mão. Acho que o pessoal está cansado. A gente falou muito. Ou sem dúvida. Bom, pessoal, também aqueles que tiverem dúvidas, né, podem encaminhar as perguntas também, ou para a Meire, ou para a Thaís, ou para nós, né, que nós encaminhamos depois para vocês, de repente estabelecer os contatos, né, para que tirem as dúvidas que vocês tiverem sobre esse trabalho. Depois, se você, como ficou gravado também a palestra, se vocês depois forem rever e tiverem dúvidas aí, né, tanto o Diácono quanto a Thaís tem meu contato, né, e aí eles podem, né, se a Thaís não conseguir responder ou quiser conversar com a gente também, a gente tem um canal aberto com a Thaís, já tem uma amizade aí de algum tempo, e aí ela está sempre em contato, a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Beleza. Acho que nós, então, agradecemos, né, a presença de todos. Né, alguns da equipe diocesana nossa aqui não puderam estar, porque já tinham outros compromissos, até o Gomes e a Elaine, que eram os coordenadores antigos, né, mandaram avisar também que eles não poderiam, alguns também da equipe não puderam, tinham outros compromissos já agendados. Mas nós agradecemos a presença de todos, né, sei que tem gente de outras dioceses, aí tem de Londrina, tem um pessoal tinha de Maringá também, Cascavel. Então, obrigado, é sempre uma alegria recebê-los, né, nessas formações. Muito obrigado, né? Mas o casal coordenador diocesano da Pastoral Familiar está presente, que é o Alvino e a Isilde. Agradecemos a eles e estendemos a todos os outros casais da nossa diocese também, que estão presentes. A Meire também, o Juraci, que são os coordenadores desse trabalho, né, do Semplafan, junto com a Thaís e o Fernando, fazem um bonito trabalho, né, divulgando o método, que era um sonho nosso e que se concretizou pela ação de vocês. A gente não cessa de agradecer a Deus. Sonhamos com Deus. Né, por terem colocado vocês no nosso caminho, na nossa vida. Muito obrigado, né? Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todos. E eu gostaria de convidar, então, todos aqueles que conseguirem aí, né, ligar suas câmeras e ligar os microfones. Fazer uma torre de Babel. Vamos fazer agora uma torre de Babel, vamos todos rezar juntos, né? A Nossa Senhora, que é a nossa querida mãe, ela que gestou no seu ventre aquele que foi o nosso Salvador, né, que nos deu a vida eterna. Agradecendo a ela e agradecendo a todos, né, por esse trabalho de dedicação ao Reino de Deus, a implantação do Reino de Deus aqui na Terra, rezando todos juntos a oração dela, da nossa mãe, que é a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós.
Deus derrame sobre vós a sua bênção, abençoe largamente vocês, as suas famílias, os seus trabalhos pastorais, por intercessão da Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Quando tiver tudo pronto o vídeo, eu coloco o link para vocês divulgarem aí, tá? Muito obrigado e até a próxima formação. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Deus Deus abençoe. abençoe. Beijos. Muito obrigada, casal. Maravilhoso. Obrigada. Fiquem com Deus. Olha lá, teve alguém que bateu. Dê uma palma para eles. Aí. Para vocês também. Obrigado. Obrigada. Tchau.